Hello, everybody! Sejam todos muito bem-vindos a este canal que lhe ajuda a passar na sua prova de proficiência de mestrado e doutorado. Eu sou a Teacher Fabi e neste vídeo eu vou te contar tudinho sobre preposições de tempo. Se você já vem estudando inglês há algum tempo aí, você já deve ter se deparado, né, com essa dificuldade que é sabermos a preposição correta de acordo com o contexto aí. Então, neste vídeo eu vou te explicar tudinho sobre isso, então não saia daqui e não esqueça, então, de clicar no botão de like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Tá certo? Então, vamos lá? Então tá, vamos de preposições de tempo. As preposições de tempo mais comuns que encontraremos no nosso dia a dia são in, on e at. Né? Você já deve ter começado a estudar inglês aí e percebeu, né? Eu nunca sei quando é que eu coloco in, quando é que eu coloco on, quando é que eu coloco at. É uma confusão mesmo. Mas aqui neste vídeo eu vou tentar te esclarecer em alguns momentos que a gente só utiliza aquela preposição em específico, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então, utilizamos a preposição in sempre antes dos meses do ano, tá? Isso não tem erro. Viu um mês do ano é in. Então, aqui eu trouxe os meses, para você recapitular, então. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Então, digamos que eu quero falar assim: o meu aniversário é em junho. Esse em vai ser in. My birthday is in June, ok? Outro caso também que utilizamos o in é antes de anos, tá? E aqui também eu tenho uma dica bem legal para te dar, que como é que a gente fala esses anos em inglês? Será que você sabe? É diferente eu falar um ano do que falar um preço, por exemplo. Se eu vou pagar por uma televisão, sei lá, R$ 2.023, eu falo de um jeito. Mas se eu quero dizer que o ano é 2023, eu falo de outro jeito, tá? Então, as datas normalmente a gente divide ao meio. Então, ali 1980, eu vou falar 1980. 2023, eu vou falar 2023, tá? Então, antes dos anos, eu sempre coloco in, então eu vou ler aqui essas datas para vocês, ó. In 1980, in 2023. O 2000 eu não mencionei antes, porque o 2000 é um ano bem redondinho ali, né? Até 1999, todo mundo falava dessa forma, dividia ao meio, ficava 1992, 1998, 1999. Aí virou para 2000, o pessoal começou a falar 2000, porque ficava mais prático, né? Do que falar 2000. Então, foi se falando assim, 2000, 2001, 2002, 2003, até que virou 2010. Em 2010, voltou-se então a falar 2010, voltou-se a dividir ali pela metade, ok? Então, duas dicas aqui para você. Uma que só coloca sempre in antes dos anos, e a segunda dica é que para falar anos, a gente divide os números pela metade, certo? Seguimos então. Também falamos in para os períodos do dia. Então, in the morning, in the afternoon, in the evening. Às vezes o pessoal se confunde um pouco, né? Mas o que é esse in the evening, né? Porque assim, a gente tem a parte da manhã, da tarde, da noite, e nós temos esse evening. Esse evening, como período do dia, ele é ali entre 6 e 8, que parou de ser de tarde e não começou a ser de noite ainda, então é aquele período ali meio estranho, né? O vespertino, que a gente chamaria, certo? Então, sempre que eu tiver esses períodos do dia, eu digo isso. Por exemplo, eu vou para a academia de manhã. I go to the gym in the morning. Eu trabalho à tarde. I work in the afternoon, certo? Também utilizamos in antes das estações do ano. Quais são elas, então? Summer, verão, spring, primavera, winter, inverno e fall, outono. Fall, nós temos outra palavra para outono ali. Nós temos fall e autumn. Autumn é mais parecido com o português, né? É mais fácil da gente associar. E fall, eu vou lhe dar uma dica aqui para você não esquecer mais.
Porque fall, o que acontece? O verbo fall é cair. E o que acontece no outono? As folhas caem. Então, a gente pode associar essa queda das folhas com a estação do ano, que é fall, ok? Também utilizamos in antes de períodos históricos. Vou te dar algumas dicas aqui, alguns exemplos, né? The 80s. Então eu quero dizer assim, que a música nos anos 80 era muito legal, né? Music in the 80s, nos anos 80, in the 80s, was awesome, né? Era incrível, era muito legal. Aqui eu tenho o século 18, né? In the 18th century, alguma coisa assim desse tipo, tá? In the Second World War, então na Segunda Guerra Mundial. Então, antes de períodos históricos, eu utilizo esse in, antes das décadas, antes dos séculos e antes desses períodos bem, né, marcantes, assim, como a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, né, a Guerra Fria. Então, a gente usa in antes desses períodos, ok? Seguimos. Outro caso em que a gente utiliza o in são esses períodos de tempo, ó. In a month, in 2 weeks, in 3 years, né? Então, assim, em um mês, eu estarei com tudo pronto em um mês, in a month, né? Ou eu vou terminar este relatório em 2 semanas, né? I'm going to finish this report in 2 weeks, em 2 semanas, né? Ou in 3 years, I will be retired. Em 3 anos eu estarei aposentada. Então, esse in a month, in 2 weeks, in 3 years, certo? Antes de meses, semanas, anos, décadas, períodos de tempo, certo? Agora vejamos o on. O on é para dias da semana. Sempre que eu tiver um dia da semana, com certeza eu vou ter um on na frente, tá? Por exemplo, eu trabalho segundas e quartas de tarde, por exemplo, né? Eu vou dizer I work on Monday and Wednesdays afternoon, né? Então, on Monday, on Wednesday, na segunda e na quarta, ok? E eu trouxe aqui também os dias da semana para você recapitular. Vejamos eles então, ó. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday. O pessoal tem a tendência, né, de confundir bastante Tuesday com Thursday, terça com quinta, né? Então cuide para não se confundir aí. Um é to, né, a sílaba inicial ali, e o outro é com a língua no meio dos dentes, ó. Thursday, tá? Terça e quinta, certo? Também utilizamos on antes de celebrações. Então eu digo assim: nós vamos nos encontrar on Independence Day. Nós vamos nos reunir, né, no dia da independência. We are going to meet on Independence Day. Ou nós vamos fazer uma janta, we are going to have dinner on Thanksgiving, no dia de ação de graças. E também, né, on Christmas Eve. Eu não sei se você já parou para pensar o que é esse Eve aí. Esse Eve nada mais é do que a abreviação de evening. Ou seja, Christmas Eve é celebrado quando, então? December 24th, 24 de dezembro. Já o dia 25 de dezembro é chamado de Christmas Day, tá? Que também utilizamos o on ali. Vamos nos encontrar, então, on Christmas Eve or on Christmas Day, né? A gente vai se encontrar na noite de Natal ou no dia do Natal, certo? Utilizamos on também para datas exatas, quando eu quero falar a data exata do meu appointment, da minha consulta, do meu compromisso, né? Digamos então que eu tenho uma reunião, I have a meeting on October 31st. Eu tenho uma reunião no dia 31 de outubro, tá? Então, quando eu dou essa data completa, dia e mês, eu utilizo esse on, no 31 de outubro. Também ali, ó, on November 26, 2023.
tá? Então, datas ali eu vou utilizar o on. Aqui eu vou te dar mais uma dica também, que é como que a gente fala as datas em inglês. A gente não usa assim, ó, que é o dia 31 de outubro, o 26 de novembro. Eu utilizo os números ordinais, ou seja, eu digo que é o 31º dia de outubro, o 26º dia de novembro, tá? E o que que é esse ST, esse TH no final? Se você parar para pensar no português, quando eu digo primeiro, primeira, o que que a gente coloca do lado do um lá? A gente coloca o ou a. Se for primeiro, eu coloco o. Se for primeira, eu coloco a, certo? Aqui é quase a mesma coisa. Só que no inglês, em vez de colocar a última letra, eu coloco as duas últimas letras. Então, first, que é primeiro, termina com ST. Então, eu coloco o ST ali, ó. Six termina com TH, eu boto o TH ali em cima. Então, na verdade, a gente tem o first, que termina com ST, o second, que termina com ND, o third, terceiro, que acaba com RD, e depois do terceiro em diante, o quarto, quinto, sexto, sétimo e diante, ele sempre termina com TH, tá? Então, o que você tem que lembrar é do first, second, third. Depois o resto é tudo TH, certo? Outro caso que utilizamos o on, quando a gente tem alguma coisa relacionada ali com week, né? Com datas mais exatas, assim. Weekdays, dias da semana. The weekend, o fim de semana. Então, digamos ali que eu quero dizer, nos dias da semana eu durmo cedo. On weekdays, I go to bed early, porque eu tenho que trabalhar no outro dia, né? On the weekend, no final de semana, I don't go to bed early because I don't have to work on the other day, né? Porque eu não tenho que trabalhar no outro dia, então eu não vou para a cama mais cedo. Então, on weekdays, on the weekend or on weekends, nos finais de semana. Aqui vamos para uma parte mais específica. Vocês viram então, né? A gente utilizou o in para quê? Para meses, a gente falou em décadas, né? In the 80s, no século tal. Depois a gente foi para on, que foram os dias da semana. A gente foi, ó, afunilando. Então, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. E agora o at, eu vou para as horas. Então, eu sempre parto do in, que é mais abrangente, e vou afunilando em direção ao at. Essa seria a regra geral das preposições in, on, at, tá? Então, aqui vejamos, ó, at 5 o'clock, at 8:15. Então, às 5 horas, às 8:15. Outra dica que eu vou te dar aqui é sobre o relógio ali, sobre as horas. Eu só vou dizer o'clock quando eu tiver uma hora cheia, tipo 5, 6, 7. Se eu tiver 5:10, 5:20, 5:30, eu não uso o o'clock, ok? Então, o o'clock é só para em ponto, tipo 5 em ponto, certo? Também utilizamos o at para períodos do dia que não se encaixaram lá naquele outro, lembram? Que a gente viu in the morning, in the afternoon, in the evening. Aqui se encaixam os outros períodos do dia, por exemplo, at night, à noite. E junto com ele, eu estou apresentando aqui para vocês mais dois exemplos: at bedtime e at lunchtime. Então, na hora de ir para a cama, né? At bedtime, my father always reads stories for me. Então, meu pai, na hora de ir para a cama, sempre lê histórias para mim. At lunchtime, I usually talk to my coworkers. Então, durante o horário do almoço, né, no horário de almoço, eu geralmente converso com os meus colegas, tá? Então, at night, at bedtime, at lunchtime. Também utilizamos at para essas expressões de tempo aqui. At the moment, at that time, at times. Então, vejamos, ó. At the moment, vou te dar um exemplo aqui. At the moment, I'm not hungry. Neste momento, eu não estou com fome. At the moment, tá? At that time, naquela época, naquele tempo, at that time, I used to climb trees. Eu costumava subir em árvores,
né? At that time, naquela época. E at times I feel uncomfortable on buses, for example, né? Às vezes, at times, eu me sinto desconfortável dentro de ônibus, né? On buses, certo? Então, usamos o at para at the moment, at that time, at times, ok? Outras preposições. Como a gente já viu, as mais comuns ali, as mais complicadas da gente compreender, são justamente as que eu lhe apresentei antes: in, on e at. Essas outras preposições aqui são mais tranquilas, tá? Elas são mais simples da gente compreender. Temos aqui na primeira coluna, então, o before e o after. Before é antes e after é depois. Eu vou te dar uma dica aqui que eu não sei se vai lhe ajudar, mas para mim ajudou, tá? Na época que eu estava estudando inglês lá, né, no século passado quase, eu associei que A com A não dava certo. Então, antes A com after, que também tem A, não funciona, eles se repelem, tá? Então, foi assim que eu gravei que after é depois e before é antes. Então eu te dou essa dica, se quiser usar, se acha que vai funcionar para você, ótimo. Se não, tente encontrar a sua própria associação aí para gravar melhor, tá? Depois nós temos aqui na coluna do meio for, since e by. Esse for e since a gente já viu em outros vídeos, naqueles vídeos que a gente falou sobre present perfect continuous, past perfect continuous, que a gente está falando de uma coisa que começou no passado e se estende até o presente. Então tem essa ideia de duração. Esse for, então seria, né, um exemplo. I have been working at the same place for 3 years. Então, eu trabalho no mesmo lugar há 3 anos, por 3 anos. Eu poderia dizer a mesma frase substituindo for por since. Eu diria, então, I have been working at the same place since 2020, né? Desde 2020, certo? Então, desde, for, por, a e since, desde. E esse by também dá a ideia de tempo. By December, I will be finishing my specialization course. Até dezembro, eu estarei terminando o meu curso de especialização. By December, até dezembro, certo? Dá essa ideia de tempo também. Ago. Ago nós utilizamos como passado simples, alguma coisa que já terminou. Então, eu posso dizer assim: I did my homework 2 days ago. Eu fiz o meu tema há 2 dias atrás. Então, esse ago aqui, se a gente for traduzir ele numa frase, vai ser atrás, no sentido de tempo atrás, ok? During é bem parecido com o português, né? Durante. Então, during lunchtime, I usually talk to my colleagues. Durante o horário de almoço, eu geralmente converso com os meus colegas, tá? E o until me dá a ideia de até também, assim como o by, mas ele é utilizado mais assim no meio da frase. Esse by, ele é utilizado no início, normalmente. By December, I will, tá. E o until geralmente é no meio. I will be finishing this until tomorrow, until next week. Até a próxima semana, até amanhã, tá? Então, o uso dele é um pouquinho diferente aqui, certo? Agora vejamos algumas frases retiradas de provas de proficiência, né? Onde essas preposições de tempo se encontram. Aqui nós temos uma frase retirada da UFPA que diz o seguinte: Miss Whippaporn Dissing knows how the Thai education system tames the curiosity of students and slows their development at an early age. Então, aqui, ó, tem essas palavras bem estranhas aqui, né? Whippaporn Dissing. Para vocês não ficarem confusos, é só perceber que eles estão em letra maiúscula, ou seja, é nome próprio. E aquele Miss é uma maneira de tratar a pessoa, então é senhorita, aquele MS ali. Então, a senhorita Whippaporn Design, uma pessoa, né? Knows, sabe, how the Thai education system, sabe como o sistema educacional da Tailândia
tames the curiosity of students. Amansa, acalma a curiosidade dos alunos and slows e faz com que seja mais devagar, né? Ou seja, retarda their development at an early age, o seu desenvolvimento bem cedo, early age, tá? Aqui nós temos várias adaptações para fazer. Por quê? Porque o tame, se você procurar no dicionário, vai estar lá como verbo domesticar, né? Tu domestica um animal lá. Mas aqui, como a gente está falando sobre a curiosidade de alunos, eu não vou domesticar a curiosidade, eu vou, ó, amansar, acalmar essa curiosidade. E ali no slows, também, ó, slow é uma coisa devagar. O verbo slows their development, então ele retarda, ele faz com que seja mais devagar. Então a palavra retarda fica melhor aqui. O seu desenvolvimento quando? At an early age, em uma idade cedo, bem cedo, quando a pessoa é bem criança, bem jovem, tá? Depois, da mesma prova, o FPA, né, temos essa frase aqui. This old-fashioned style of teaching in the Thai education system has real effects on students' 21st century skills, tá? Então, ó, este old-fashioned, antigo, né, ultrapassado. Então, este estilo de ensino ultrapassado no sistema de educação da Tailândia, ou tailandês, has real effects, tem efeitos reais no quê? Nos skills, nas habilidades de quem? Dos alunos do 21º século, do século 21. Novamente aqui, aparece aquela questão dos números ordinais, né? Século 21, eu vou dizer em inglês que é o 21º século, 21st century, ok? Então, usamos o on antes de century. Aqui temos uma frase retirada da UFPEL, tá? Que diz o seguinte: In the United States, the Federal Trade Commission announced important settlements with Facebook and Google back in 2011. Então, nos Estados Unidos, a Comissão de Comércio Federal anunciou importantes acordos ou acordos importantes com o Facebook e o Google back atrás, né, em 2011. Esse back aqui a gente não vai traduzir ele, porque ele tá ali só para enfatizar o fato que isso aconteceu lá atrás em 2011, tá? Então vejam novamente aqui, ó, in antes de anos. Então eu vou traduzir ali como anunciou acordos importantes com Facebook e Google em 2011, sem mencionar esse back aí. Essa frase aqui, bem curtinha, né, esse pedacinho que eu retirei aqui, é da UFRG de 2016. Ali diz assim, ó, Taking her life on Valentine's Day. Valentine's Day é mais uma celebração. A gente viu, né, anteriormente que a gente falou sobre Christmas Day, Christmas Eve, Thanksgiving. Valentine's Day seria o dia dos namorados deles, né? Só que é o dia de São Valentim. O dia de São Valentim é um dia que a gente celebra o amor por todas as pessoas que fazem sentido pra gente. Não tem a ver só com namorado. Aqui no Brasil a gente fala isso, né? Dia 12 de junho é o dia dos namorados, a gente presenteia só namorado, namorada, marido, esposa, né? Mas lá o Valentine's Day é comemorado on February 14th, né? No 14º dia de fevereiro, 14 de fevereiro, e lá se presenteia com chocolates, cartões, presentinhos, uma avó querida, uma amiga querida, um vizinho, um colega de aula, tá? É diferente esse Valentine's Day para eles, então fica aí só uma dica cultural, tá? Então voltamos aqui para as preposições, né? Taking her life on Valentine's Day, tirando sua vida no dia de São Valentim, no dia dos namorados, tá? Então, on antes de datas de celebração.
Desta mesma prova foi retirada então a continuação desse texto, ó. His downfall will be complete when he is sentenced in April. Ó, vejam aqui o mês, né? April, eu estou usando a preposição in. Então, a sua queda, a sua ruína, a queda e ruína dele, né? Que é um homem, his, tá ali o masculino, né? His. Então, sua queda, sua ruína será completa, will be complete, quando ele for, então, condenado em abril. Sentenced, condenado aqui, ok? Depois desta prova da FD 2018, temos novamente um mês aí, começando ali com in, então, né? In February this year, Facebook's data science team examined people going through breakups on Facebook. Então, em fevereiro deste ano, this year, o time de ciência de dados do Facebook examinou, né, observou pessoas going through breakups, passando por rompimentos de relacionamento. Breakup, então, é quando tu termina um relacionamento. Então, tem esse time aí do Facebook que analisou, então, essas pessoas que estavam passando por rompimentos no relacionamento on Facebook, tá? Então, aqui fica a dica, né, do mês de novo, in. And Facebook announced a new set of guidelines for how the company would approach research in the future. Aqui nós temos um período de tempo, in the future, no futuro. De novo, utilizamos o in aqui, né? E o que diz essa frase, então, retirada da mesma prova ali? O Facebook anunciou uma nova série de diretrizes para como a companhia iria abordar pesquisas no futuro. Então, would approach, você já viu em outro vídeo, né, que esse would é o iria. Então, would approach abordaria a pesquisa no futuro, ok? Esta frase aqui, então, da FDRP de 2014 diz o seguinte: The United Arab Emirates has passed a law requiring mothers to breastfeed their children until they are 2 years old. Então, os Emirados Árabes Unidos passaram uma lei, né? Aprovaram uma lei requerendo, solicitando que mothers, mães, breastfeed, breast é peito, feed, alimentar. Então, que essas mães amamentassem suas crianças até que eles tenham 2 anos de idade, tá? Então, until aqui, até que eles completem esses 2 anos de idade aí. After more than a decade of study, Cirelli and her colleagues have finally found direct evidence that synapses reset at night. Então, depois de mais de uma década de estudo, Cirelli, que é um nome próprio, tá em letra maiúscula, né? And her colleagues, e a gente vê aqui que é uma mulher, né? Porque e os colegas dela, her, feminino, né? Have finally found, finalmente encontraram, então evidência direta que as sinapses reset, reiniciam at night, à noite. Período do tempo que não se encaixa naquela outra regrinha do in the, né? In the morning, in the afternoon, in the evening, at night, tá? O at night é sempre o diferente aí. Outra frase dessa FDRP 2014 que diz o seguinte: French intelligence and government officials will be able to spy on internet users in real time and without prior legal authorization under a law passed on Wednesday. Aqui o foco é dias da semana. Temos Wednesday, quarta-feira. Antes de quarta-feira, colocamos então a preposição on. Tá? Então, o que diz esse excerto aqui? A inteligência francesa, né, e oficiais do governo will be able, serão capazes de spy on internet users, espionar usuários de internet in real time, em tempo real, and without prior legal
authorization. E sem autorização legal prévia, under a law, sob a law, a lei, né? Que passou, que foi aprovada on Wednesday, que foi aprovada na quarta-feira, ok? Chegamos ao fim de mais um vídeo deste canal, que está aqui para lhe auxiliar a passar na sua prova de proficiência de mestrado e doutorado. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha aprendido, porque aqui o nosso foco é aprendizado, certo? Então, não deixe, gente, de curtir o nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar com os amigos, né, que estão na mesma situação de você aí, e aguarde, porque o nosso próximo vídeo será sobre preposições de lugar, dando sequência aí a esse estudo aprofundado que estamos fazendo sobre preposições, que é um assunto bem delicado na língua inglesa. Ok, gente? Então te aguardo no próximo vídeo. Bye, bye!